Aleluia! Glória a Deus! Fiquei esperando a hora que a música ia subir, Cíntia, para eu cantar Pai, eu! Mas eu lembrei que eu não sou o Jairo Bonfim, né? Deus me deu esse livramento. Queridos, vocês estão bem? Paz de Cristo seja com vocês, amém? Estou ainda com meu coração aqui se recuperando do Pedro, gente. Quantos estavam aqui no domingo? Bênção demais, né? Coisa linda o nosso musical de Páscoa aqui. Muito cheia a nossa igreja, muitas vidas se rendendo ao Senhor. Creio que foi um marco na nossa história aqui. E creio que grandes coisas o Senhor ainda está fazendo. E nesse mês de abril eu creio que nós vamos viver milagres aqui. Você crê nisso? A palavra de Deus lá em Coríntios diz que não só em palavras, né, mas o Evangelho de Deus consiste em poder. Então eu creio que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, o Espírito Santo de Deus está no meio dos louvores, estava no momento aqui de intercessão, no momento das ofertas, e eu clamo ao Senhor que mais uma vez o Senhor fale com a gente agora também, através da palavra, amém? Esse mês de abril, Nina já falou aqui, nós vamos passar o mês de abril clamando por cura e milagres. Essa foi uma direção que o Senhor nos deu. Eu já te contei aqui algumas semanas atrás, um domingo eu botei o pé aqui na igreja, orei pelo menos para umas 4 pessoas por cura, a Nina orou para uma pessoa por cura também. No final do culto nós conversamos, durante a semana nós conversamos e entendemos de Deus que era uma direção, que era um mover do Senhor para que a gente clamasse por cura aqui. Então eu creio que nesse mês de abril nós vamos viver coisas sobrenaturais de Deus nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Para isso eu queria que hoje você abrisse aí a sua Bíblia no livro de João e no capítulo de número 5. Eu já quero te incentivar nesse mês de abril. Sempre há esse incentivo, mas no mês de abril eu quero te dar esse incentivo a mais. De você convidar um parente, um amigo, um vizinho, um irmão da célula para estar aqui com a gente nas quartas-feiras. Nós teremos alguns convidados muito especiais que a gente breve vai divulgar. E vai ser uma oportunidade da gente estar não só aprendendo sobre cura, sobre os milagres de Jesus, mas vivendo cura aqui. Eu sempre falo isso quando eu tenho a oportunidade de estar aqui no momento de intercessão, que as mãos do Senhor não estão encolhidas, os olhos dele não estão turvos, os ouvidos dele não estão fechados, para que ele não nos toque, nos enxergue e não nos ouça. Então eu creio que quando há essa reunião do povo de Deus, é uma oportunidade de viver milagres, de viver coisas sobrenaturais, e eu creio que ao longo dessas 5 semanas aqui de abril, nós vamos viver milagres do Senhor. Amém? Vamos ler João 5, diz assim, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estavam ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Eu queria que você fosse boca de Deus nessa hora, você olhasse para essa pessoa aí que está do seu lado e perguntasse: você quer ser curado? Versículo 7, o enfermo responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. E imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse:
pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? E aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua presença nesse lugar. Em nome de Jesus, nós cremos que a Tua palavra é poderosa, Senhor, para fazer milagres, para operar maravilhas. Por isso nós te clamamos essa noite que a Tua palavra nos transforme, que debaixo da Tua palavra essa noite sejamos curados, libertos, transformados, impulsionados a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que não haja nenhum impedimento para que possamos ouvir e viver aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Repreende, Pai, do nosso meio toda distração, repreende toda perturbação, repreende toda opressão, repreende toda preocupação que tentar nos roubar desse lugar e tentar nos roubar, Pai, daquilo que o Senhor quer fazer e falar conosco essa noite. Assim nós oramos e consagramos esse tempo ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero começar essa palavra te fazendo justamente essa pergunta que Jesus faz àquele paralítico: você quer ser curado? Eu acho muito interessante essa pergunta de Jesus, porque você concorda comigo que a resposta parece óbvia? Aquele homem era um paralítico, nós lemos juntos. Aquele homem era um paralítico que estava na beira de um tanque, e o texto que nós lemos diz que aquele homem já estava lá há 38 anos. Uma vida, irmão. Quase 40 anos aquele homem estava na beira daquele tanque esperando um milagre. O lugar que aquele homem estava era o tanque de Betesda. E é interessante esse nome, Betesda, porque Betesda, no hebraico, ele quer dizer casa de misericórdia, ou casa de bondade. Então aquele lugar era um lugar conhecido como misericórdia, como um lugar onde as pessoas iam encontrar um milagre. Aquele homem, ele está no lugar certo, no lugar da misericórdia, mas ele não consegue acessar o milagre. Aquele homem está num lugar chamado casa de misericórdia, mas aquilo que deveria ser um lugar de misericórdia, de graça, de bondade, se torna na verdade num depósito. Num depósito, Wallace, num depósito de desesperança, num depósito de frustração, num depósito de tristeza, num depósito de homens, de mulheres coxos, cegos, pessoas que estavam ali já haviam perdido a sua esperança na medicina, haviam perdido a sua esperança em uma resposta, então eles iam para esse lugar. É interessante, você vai reparar aí na sua Bíblia, que o versículo 4, ele tem um colchete. É colchete esse nome disso, não é? Que é assim? Tem um colchete. Por quê? Porque essa informação que está dizendo aí, ela não tem como ter uma comprovação de que havia o poder de Deus naquele lugar. Era um lugar de misericórdia, era um tanque conhecido por milagres, mas nós não temos como comprovar que de fato era o poder de Deus que estava ali. Por quê, Wallace? Porque a porta das ovelhas, esse lugar onde está inserido o tanque de Betesda, era também um lugar que tinha muita influência grega. Então o tanque de Betesda, havia na verdade uma tradição, havia uma crença que aquele lugar, quando tocava um anjo, tocava um poder, tocava um movimento naquelas águas, algo sobrenatural acontecia. Os gregos, por exemplo, não criam que eram anjos de Deus, que era o poder de Deus que se moviam ali. Eles criam que um dos seus deuses, através de um dragão, movia aquelas águas e então acontecia um milagre. O que de fato eu quero te mostrar com essas informações é que aquele lugar era um lugar místico, era um lugar de
de crença, um lugar que as pessoas colocavam uma esperança. Mas o que aquele paralítico vai relatar com a sua fala é que ele está nesse lugar de misericórdia, ele está nesse lugar onde ele poderia viver um milagre, mas ele nunca conseguiu acessar o milagre. Ele está sempre na beira do milagre, ele está sempre no quase milagre, ele está sempre quase chegando na vitória, na conquista, naquilo que mudaria a sua vida, mas ele não consegue chegar lá. A gente percebe pelo relato dele que havia ali um lugar de competição. Então, se de fato havia um mover daquelas águas, se de fato os anjos tocavam ali e alguém era curado, eu fico imaginando que eles se degladiavam para chegar primeiro naquela água. Porque o que o paralítico fala é: olha, eu não tenho ninguém para me ajudar a chegar no milagre, eu não tenho ninguém para me ajudar a chegar naquele mover das águas, porque o mover só cura o primeiro que entra lá. Então o lugar que era para ser um lugar de misericórdia é um lugar de desesperança. Aquilo que era para ser um lugar de milagre se torna um depósito de pessoas doentes. Aquilo que poderia ser um lugar de poder de Deus se torna um lugar de briga, de competição, onde se de fato havia um mover daquelas águas, eles brigavam para entrar naquela água e eles acreditavam que o primeiro que entrasse seria curado. É nesse contexto que esse homem está, é nesse contexto que esse paralítico já está há 38 anos esperando por um milagre que nunca vem. É interessante que quando a gente olha para essa história e olha para esse contexto, quantas vezes a gente não lembra da gente? Quantas vezes a gente não olha para dentro de nós e a gente vê expectativas que criamos, sonhos que criamos, orações que fizemos e as coisas não saíram do jeito que nós esperávamos? Ou será que sou só eu que já vivi coisas assim? Fazemos orações e esperamos que Deus nos responda agora. E é bem verdade que nem sempre é assim. É bem verdade que existe o sim de Deus, existe o não de Deus e muitas vezes existe o espera em Deus. Você vê, o povo sai do Egito em destino à terra prometida, um caminho que era para eles caminharem 40 dias, eles ficam lá 40 anos. E a Bíblia fala que daqueles que saem do Egito, somente Josué e Calebe acessam a terra prometida. Os outros morreram pelo deserto. Aqueles que nasceram no deserto entram junto com Josué e Calebe, mas aqueles que saíram, somente Josué e Calebe. Então havia uma promessa, você concorda comigo? De entrar numa terra prometida, mas eles não conseguiram suportar o tempo. Então aquele homem está suportando um tempo, ele está ali há 38 anos vivendo aquela realidade, e agora ele está diante de algo, de alguém, melhor dizendo, que pode mudar de uma vez por todas a história da sua vida. Agora ele não precisa competir com ninguém, agora ele não precisa se degladiar com ninguém, agora ele está diante do dono do milagre, mas ele não percebe isso. Repara na pergunta que Jesus faz para ele no versículo 6. Versículo 6. Você quer ser curado? Quantas respostas, quantas opções de resposta aquele homem tinha? 2, você concorda comigo? Se alguém te pergunta, você quer R$1.000 na sua conta? Foi rápida, vai ser dela. É o primeiro que entrar no tanque, ó. Se alguém pergunta, você quer R$1 milhão na sua conta? O que você responde? Você só tem sim ou não. Mas aquele homem não responde nem que sim, nem que não. Ele responde uma outra coisa. Olha o que ele responde lá no versículo 7. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Jesus está perguntando se ele quer ser curado, e ele está falando para Jesus o porquê ele nunca foi curado. Quantas vezes o Senhor já está ali para nos liberar o milagre, mas isso vai depender de uma decisão nossa. Eu aprendo com esse homem, aprendo com essa história, que às vezes o passo que precisamos dar para viver o milagre é o que está nos impedindo de receber aquele milagre.
Aquele homem está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que cura, daquele que liberta, daquele que faz maravilhas, e ele não consegue enxergar a oportunidade que ele tem. Assim somos nós, quando viemos para a igreja, caminhamos com Deus e permanecemos com as nossas paralisias, e permanecemos com aquilo que nos impede de caminhar e de viver os propósitos de Deus na nossa vida. É como se nós estivéssemos na casa de Deus, no lugar do milagre. Deus está nos perguntando: você quer ser livre, você quer ser curado? E aí, em vez de olhar para o dono do milagre, nós estamos olhando para aquilo que está ao nosso redor. Repara, era só ele falar: sim, quero ser curado. Assim como Jesus fez com Bartimeu. Você lembra da história de Bartimeu? Jesus está caminhando e então o cego Bartimeu ouve falar que Jesus estava ali, que ele era poderoso para realizar maravilhas, e então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é bem provável que fosse uma igreja batista. Os servos começam a falar: ei, cara, para de gritar aí, tu está atrapalhando o pastor pregar, pô. Para de gritar. E ele grita cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era meio assembleando ele: Jesus, tem misericórdia de mim. E aí Jesus para, Jesus ouve aquele homem chamar ele, e aí mais uma vez a fala de Jesus, a pergunta de Jesus me chama a atenção, tanto quanto desse homem paralítico, porque Jesus está vendo o cego e ele pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Isso não é muito engraçado, não é muito curioso? Parece que Jesus também está cego, porque ele olha para um homem cego que está clamando por ele e ele pergunta: o que queres que eu te faça? Eu aprendo com a pergunta para o paralítico: você quer ser curado? E eu aprendo com a pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Que sermos curados passa por uma decisão nossa. Sabe por quê? Tem gente que já está tão acostumado com a dor, com a frustração, com a tristeza, que a dor virou companhia e não quer se libertar da dor. A dor já virou uma muleta, a dor já virou um amigo, e ele quer continuar debaixo daquela dor. Isso me fez lembrar uma época que eu era líder de adolescentes, e eu levei eles para um sítio. E aí a gente levou eles para um sítio para fazer um retiro, e eu falei para eles: ó, todo mundo vai tirar o tênis e vai deixar o tênis aqui na porta. E aí eles deixaram o tênis, eu catei um punhado de pedra e eu joguei umas pedrinhas em todos os tênis deles. Lembra disso, mano? Joguei uma pedrinha em todos os tênis deles. Aí eu falei: agora todo mundo calça o tênis, mas não pode olhar o que está dentro. Aí todos eles calçam. Pô, mas tá me não pode tirar. Não, mas tá me machucando. Ninguém vai contar para a mãe de ninguém aqui. Botaram o tênis. Falei: agora a gente vai caminhar. Pô, cara, já estamos com pedra aqui dentro do tênis, a gente ainda vai caminhar. Levei eles para caminhar, gente. Você imagina adolescentes que já gostam de reclamar. Levei eles para caminhar no meio do mato com pedra dentro do tênis. Qual foi o resultado? Ai, tá me incomodando. Ai, que não sei o que. Falei: ninguém vai contar para a mãe. Isso vai ser o nosso segredo. Levei eles para caminhar. Caminharam 10, 15, caminharam 20 minutos. Você sabe o que aconteceu? Eles esqueceram da pedra que estava dentro do sapato. Aí depois que eles já tinham caminhado uns 20 minutos, eu parei todo mundo e falei: e aí, gente, o que vocês estão sentindo aí no pé? E é mesmo, a gente não está sentindo mais nada. Eu falei: vocês sabem o que é isso? É toda vez que nós nos acomodamos, nos amoldamos ao nosso pecado, ao nosso passado, às nossas dores, a gente vai encontrando um lugar para ele dentro da nossa vida. E aí parece que a gente fica cauterizado, que a gente fica anestesiado, e aquilo que antes nos incomodava, agora não nos incomoda mais. Então, sermos curados, primeiro, passa por uma decisão: eu quero ser curado. Sabe o que Bartimeu respondeu? Eu quero ver. E aí Jesus para ele: então vá e veja, a tua fé te curou. E aí Bartimeu passa a enxergar. Por quê? Porque ele decidiu sair daquela situação que ele estava. Talvez você está com uma dor aí no teu coração, talvez você está com um pecado no teu coração que já até deixou de te incomodar, mas a minha oração essa noite é que o Espírito Santo te traga incômodo para poder te trazer cura. Muitas vezes nós não somos curados, meus irmãos, porque vai nos causar desconforto.
O caminho da cura é um caminho de desconforto. Eu me lembro também de uma outra vez, quando eu aí era adolescente, e aí na vila onde eu morava, que não morava muito longe de mim, a 3 casas da minha casa, a gente gostava muito de andar de bicicleta. E aí minha mãe assim, me prendia muito dentro de casa. Até que um dia ela começou a deixar eu sair, aí eu saía com a bicicleta e eu queria andar por tudo que era lugar. E aí tinha um lugar lá perto de onde a gente morava, que era o campo do Detran. E aí a gente ia andar de bicicleta naquele lugar. Era um lugar bem abertão assim, só que ele era de asfalto. Tinha lugar que era de terra batida e tinha lugar que era de asfalto. E, irmão, teve uma vez que eu achei que eu era o Valentino Rossi. Quem gosta aqui de moto? Vocês lembram do Valentino Rossi? Irmão, eu peguei aquela bicicleta, eu achei que eu era o Valentino Rossi. Eu e meus amigos, eu fui cortando, desviando. Só que no final do terreno lá do Detran, tinha um portão. E aí eu achei, irmão, que eu tinha freio na minha bicicleta. Quando eu fui chegando perto do portão, eu fui apertando o freio, irmão, não tinha freio. Só que você lembra que eu estava achando que eu era o Valentino Rossi? E eu estava muito rápido. E aí, irmão, eu não tive como frear, tentei botar o pé no chão, a Havaiana voou, moral da história. Eu caí, me ralei todo, irmão. Ranquei assim um pedaço assim do joelho fora. Aí fui para casa, não queria contar para minha mãe, entrei fingindo que nada tinha acontecido. E fui tentar tomar um banho, irmão, pensa num negócio que começou a arder, irmão, meu joelho estava branco. Marcinha, já viu isso? Joelho branco. Aí minha mãe falou, não vai ter jeito, vou te levar no hospital. Eu falei, mãe, pra quê? Fui pro hospital, Marcinha. Cheguei lá, jogaram um líquido. É o que aquilo que joga? Água oxigenada, aquilo? Não usa mais, mas na minha época usava. Jogou em cima, irmão, com uma escovinha. Veio com uma escovinha para tirar o asfalto que estava preso no meu joelho. Irmão, pensa no momento que eu chorei na minha vida. Chorei muito. Aí quando eu terminei de chorar, a enfermeira falou assim para mim, sabe o que é isso, meu filho? Eu devia ter uns 14 anos. Ela falou assim, sabe o que é isso, meu filho? Se eu deixar pedaço de asfalto aí no teu joelho, isso vai infeccionar. Então tá doendo, você está chorando, está passando aqui por uma dor, mas isso é para que você fique bem, para que não venha inflamar e isso não venha ficar pior. Irmãos, o caminho da cura é um caminho dolorido, é um caminho que muitas vezes a gente vai precisar deixar Jesus acessar locais do nosso coração que nós não queremos. A gente vai ter que deixar Ele entrar com a água oxigenada e a escovinha de unha e esfregar o nosso coração, e esfregar locais da nossa vida que a gente não quer que ninguém saiba, que ninguém veja. Mas eu vou te garantir uma coisa, depois da dor, depois do processo de Jesus vem a cura. Doeu, mas depois meu joelho ficou novinho, irmão. Ficou bonito. O que é isso, Wallace? É o processo. Muitas vezes falamos, quero ser curado, quero viver o melhor de Deus, quero ser uma nova pessoa, mas nós não estamos dispostos a passar pelo processo de Deus. Não estamos dispostos a tomar uma decisão e a pagar um preço e a deixar para trás a nossa dor. O que aquele homem estava dizendo era, eu estou preso na minha dor, eu estou preso no meu abandono, eu não tenho ninguém, eu não tenho família, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém que me ajude. Mas não era isso que Jesus estava perguntando para ele. Jesus não estava perguntando por que ele não tinha vivido o milagre. Jesus estava perguntando, você quer ser curado? Então essa noite, Deus me trouxe aqui para compartilhar essa palavra com você, para te dizer, Deus não está perguntando aonde você caiu, Deus não está te perguntando qual foi a dor que te machucou, Deus não está te perguntando por que você chegou até aí. Deus está te oferecendo a oportunidade de viver algo novo na presença dEle, de viver uma mudança de vida, uma mudança de estado, uma mudança completa. Nem todo mundo que quer um milagre quer de fato mudar, porque a cura, o milagre, a transformação nos traz responsabilidade, renúncia, exige de nós deixar algo para trás. A resposta de Deus então é uma fé ativa, assim como foi com Bartimeu. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver. E então o poder de Deus se manifestará, aonde há fé, rendição, disposição de viver algo novo. Aquele homem estava lá há 38 anos,
Mas ele ainda falava que ele queria e não conseguia chegar no milagre, porque sempre alguém chegava antes dele. Então muita gente fala, ele perdeu a fé. Eu não creio que aquele homem perdeu a fé. Ele não tinha perdido ainda, mas ele estava num cenário que era muito terrível para ele. Diante disso, Jesus responde àquele homem, lá no versículo 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Aquele homem apresenta para Jesus desculpa. Aquele homem apresenta para Jesus a sua dor. Aquele homem apresenta para Jesus o que ele não podia fazer. Mas dentro daquilo que aquele homem apresenta, Deus dá uma ordem para ele. Deus dá uma instrução para ele. Deus fala para ele: levante-se, pegue o seu leito e ande. Se a primeira coisa para a gente viver um milagre é uma decisão, a segunda é a obediência. Você concorda que tudo isso que Jesus fala para ele é tudo que aquele homem queria fazer e nunca conseguiu? O que ele mais queria, irmão? Ele queria se levantar. O que ele mais queria? Lá pegar aquela maca dele e ir embora. Mas ele estava preso naquela enfermidade, naquela situação que ele estava. Então Jesus não dá uma ordem sobre a sua desculpa. Jesus dá uma ordem sobre o seu estado. Jesus fala: levanta, pega o seu leito e anda. Aquele homem pode não ter respondido da forma que Jesus esperava, mas agora aquele homem vai dar ouvidos à voz de Jesus. Por quê? Porque ouvindo a voz de Jesus, versículo 9, imediatamente ele se viu curado e pegando o leito começou a andar. Tem algumas versões que falam que de um salto ele se pôs em pé. O que aquele homem vive é um milagre, porque ele decide obedecer a Jesus. Havia uma sequência aqui: levante-se, pegue o seu leito e ande. Jesus estava dando uma ordem sobre o caos daquele homem. Jesus estava dando uma ordem sobre a paralisia daquele homem. Então eu não sei, meu irmão, minha irmã, o que você está vivendo hoje. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa quarta da resposta, mas eu queria profetizar sobre a tua dor, sobre a tua doença, sobre aquilo que você tem buscado no Senhor. Levante-se, pegue o teu leito e ande. Levante-se, tome posição, se ponha de pé. Tome o teu leito, pegue aquilo que era o motivo da tua vergonha, o motivo das tuas lágrimas, e ande, saia do teu lugar, dê um passo de fé, caminhe, avance. É isso que o Senhor está dizendo para aquele homem. Então, quando aquele homem decide ouvir a voz de Jesus, o milagre então acontece. Quando nós temos o nosso ouvido pronto, sensível a ouvir a voz de Jesus, nós estamos no caminho do milagre. Por exemplo, você deve lembrar, se você não lembra, eu vou te contar. Havia um homem na Bíblia que certa vez Jesus está pregando numa sinagoga, e aquele homem tinha a sua mão ressequida. Ele tinha a sua mão talvez mais curta, ou a sua mão paralisada. Então Jesus dá uma ordem para ele: vem, sai do teu lugar, vem aqui no meio do povo. E aquele homem vai. E Jesus dá uma ordem: ser tu curado. E aquele homem é curado. Estende a tua mão. Jesus fala para ele: estende a tua mão. E quando ele estende a mão dele está curada. Aquela mão que estava ressequida, encolhida, agora quando ele estende a mão, o milagre acontece. O milagre, por exemplo, de quando Jesus transforma a água em vinho. Jesus dá uma ordem para aqueles homens. Ele fala: pegam lá as talhas, os vasos, encham de água, tragam para cá, depois sirvam. Havia um processo, havia uma caminhada, havia uma lista que o Senhor havia ordenado para eles. Quando eles decidem ouvir, quando eles decidem obedecer, o milagre acontece. E o leito, Wallace? Por que Jesus manda aquele homem pegar o leito? Porque a terceira coisa que me chama a atenção desse milagre é que o milagre gera um testemunho. O milagre, ele não pode parar em nós. Quando Deus faz um milagre na tua vida, na minha vida,
aquilo é para a glória de Deus, é para que o nome do Senhor seja glorificado, é que outras vidas sejam edificadas através daquilo que Deus fez na tua vida. É por isso que quando você conta o testemunho da tua vida, do que Deus mudou em você, isso edifica outras pessoas. Por quê? Porque Deus transformou a tua vida e isso agora se tornou um testemunho. Então, quando Jesus está falando para aquele homem, pegue o seu leito, Jesus está falando, pegue o seu lugar de vergonha, pegue o seu lugar de paralisia, e agora que você está de pé, mostre para todos aqueles que te viram sofrendo 38 anos, que existe um Deus que é soberano, que ainda cura, que ainda opera, que ainda realiza milagres. Quem encontrava agora com aquele homem na rua, com a sua cama, a sua maca, o seu leito nas costas, falava, não é aquele cara que estava lá no tanque de Betesda, não era aquele cara que era um paralítico, agora ele anda, como é que pode um negócio desse? Era a oportunidade que ele tinha de pregar e de falar, olha, foi alguém que me curou. E é bem verdade que quando ele é curado, ele nem sabia quem tinha curado ele. Nós lemos aqui que ele nem sabia. E aí Jesus é tão misericordioso que Jesus volta lá, encontra aquele homem e fala, eu sou Jesus, fui eu que te curei, tá? Agora vá e não peque nunca mais para que não aconteça nada pior com a tua vida. Irmãos, ninguém quer passar por dificuldade, ninguém quer passar por luta, ninguém quer passar por problema, ninguém quer passar por dor, por coisas que você precisa orar e buscar milagre, ninguém quer passar por isso, mas deixa eu te dizer algo. Talvez a tua dor hoje, a tua doença, a tua enfermidade, aquilo que você está lutando hoje, que é tão difícil, isso vai se tornar um testemunho, isso vai se tornar louvor para a glória de Deus. Certa vez eu ouvi uma história que nunca mais eu esqueci. Havia um obreiro numa igreja, eu não sei qual era a igreja e não sei o nome do obreiro, mas eu ouvi essa história e eu guardei ela no meu coração. Havia um obreiro de uma igreja muito fiel. Pensa naquele obreiro que chega cedo na igreja e que limpava todas as cadeiras com tanto zelo e arrumava tudo e fazia tudo com tanto amor, e se precisasse ele lavava o banheiro. Parece até os servos daqui da igreja, né? Aqui na igreja tem uns servos bem assim. E ele lavava o banheiro, ele estava todo o tempo junto com o seu pastor, e ele fazia tudo. Cada oportunidade que ele tinha, ele evangelizava, falava de Jesus, uma bênção. E aí, certa vez, aquele obreiro foi fazer um exame de saúde e ele descobriu que ele estava muito doente. Ele descobriu que ele estava muito doente, que ele precisava ser internado. E aí ele foi internado e o pastor, as pessoas da igreja ficaram muito preocupados com aquele homem. Ele passou muito tempo internado. E aí o pastor falou, olha, nós precisamos visitar o irmão, não lembro o nome do irmão, gente, o irmão fulano. Vou botar aqui, José, o irmão José. E aí a gente precisa visitar ele, poxa, ele é um irmão tão querido aqui na nossa igreja, como é que deve, ele tão ativo, como é que ele deve estar lá naquele hospital? E aí o pastor foi lá no hospital visitar o irmão José. E aí quando ele chegou lá na recepção, ele falou assim, eu queria visitar o irmão José, coisa e tal. Aí a menina da recepção, que legal pastor, que bênção, vai sim, irmão José é maravilhoso, não sei o quê. Aí ele falou assim, como é que a pessoa da recepção conhece o irmão José? E ele foi. Quando ele chegou no andar que o irmão José estava, ele chegou ali naquele, geralmente tem uma outra recepçãozinha da enfermagem no andar, e ele falou, eu queria saber qual é o quarto aqui do... o José, maravilhoso, caramba, o José orou por mim, eu estava com um problema na minha família, o José orou. Ele falou, cara, tem alguma coisa estranha aqui. Aí ele chegou lá no quarto do irmão José, o irmão José estava muito doente, estava lá já respirando com muita dificuldade, estava passando uma situação muito difícil. Ele falou, irmão José, como é que pode isso? Eu cheguei aqui no hospital para te visitar e todo mundo desse hospital te conhece. Ele falou, pastor, eu estou aqui nessa cama, mas eu estou aproveitando a minha oportunidade. Eu já evangelizei o médico, eu já evangelizei a enfermeira, eu já evangelizei a menina que trouxe a minha comida, eu já evangelizei a menina que veio trocar a minha fralda. Todo mundo que entra aqui, pastor, eu falo de Jesus. Aí o pastor falou, caramba, eu fui lá levar força para o irmão José. E o irmão José que estava me dando força. O que é isso, irmão? É quem entende. Wallace, é difícil ficar no hospital? Lógico que é.
Ninguém quer aqui ficar não, irmão. Minha avó ficou aqui 2 semanas atrás internada no CTI. Eu compartilhei isso aqui, nós oramos. Ninguém quer ficar internado não. Mas o irmão José fez do local da dor dele o púlpito dele. Ele fez do lugar da dificuldade dele o altar que ele ia falar sobre Jesus e pregar Jesus para as pessoas. Então, Jesus te tocou, Jesus te abençoou, Jesus te salvou. Pega o teu leito e sai por aí contando quem Ele é e os milagres que Ele faz. E ainda que esteja difícil, ainda que esteja doendo, ainda que você não tenha encontrado a resposta, como aquele homem estava há 38 anos. A Nina, no momento de intercessão aqui, falou da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher passou 12 anos, irmão, sofrendo. O paralítico passou 38. Mas um dia o milagre, o dono do milagre chegou na vida dele. E eu creio que o dono do milagre chega hoje na tua casa, na tua família, na vida do teu filho, da tua esposa, do teu marido. E você vai dar o testemunho disso. Você vai contar para as pessoas aquilo que Deus fez na tua vida. Mas tem um quarto e último ponto, uma quarta e última coisa que me chama a atenção no milagre desse paralítico, que está lá no versículo 13. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou ele no templo e lhe disse: olha, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. E aí eu fiquei me questionando, eu falei: Jesus, até aqui estamos falando de milagre, até aqui estamos falando de paralítico na beira de um tanque, ele agora foi curado, agora aquele homem se colocou de pé, e você imagina isso, irmão, 38 anos sem botar o pé no chão. Tem alguém de fisioterapia aqui? Tem, Rafa? Alguém? 38 anos sem botar o pé no chão, Rafa, como é que faz? Você já pensou num negócio desse? Aquele homem, milagrosamente, poder de Deus, depois de 38 anos, como num salto, ele se colocou de pé, e levantou, e foi caminhar. E agora, Jesus está falando para ele: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Irmão, o que é pior do que ficar 38 anos na beira de um tanque esperando um milagre? 38 anos na beira, na porta do milagre, não acessar o milagre. 38 anos sem ter uma família, um amigo, um parente que empurrasse ele para dentro daquela água e acabasse com o sofrimento dele. O que pode ser pior do que 38 anos sofrendo na beira de um tanque? O que é pior do que isso? Passar toda a eternidade sem Jesus. Wallace, mas da onde você tirou isso do texto? Está inventando, heresia. Tô não, irmão. Olha aqui, Jesus fala para ele: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus está falando para ele o seguinte: olha, eu te curei, te libertei, derramei cura física sobre a tua vida. Mas se você não viver uma vida apartado, separado do pecado, você vai ficar doente de uma coisa que é pela eternidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A morte eterna, separação de Deus. A promessa que nós temos de um dia morarmos com o Senhor é morarmos num lugar onde não vai haver mais doença, não haver mais morte, não haver mais choro, ranger de dentes, nada disso, sofrimento, desemprego, não vai haver nada disso. Por que não vai haver, Wallace? Porque Jesus vai estar lá, e a presença de Jesus não tem nada disso. Lá a gente não vai precisar acender luz, lanterna, fogueira, nada disso. Por quê? Porque a glória de Deus vai estar lá e vai iluminar toda a casa, vai iluminar todo o céu. Então no céu, morar com Deus é ausência disso tudo. O que você quer dizer, Wallace? Eu quero dizer que existem pessoas que podem ser curadas aqui na terra e passar toda a sua eternidade no inferno. Existem pessoas aqui na terra que experimentaram milagres de Deus e mesmo assim estão caminhando para o inferno. Então perceba o que Jesus está falando no final da sua conversa com o paralítico. Ele está dizendo: eu te curei de uma paralisia física, mas vai e não peques mais, para que você não seja um paralítico espiritual. Sabe onde a gente vê isso também? Naquele outro paralítico, no que estava Jesus numa casa pregando. Nina já pregou até uma mensagem sobre isso aqui, se eu não estou enganado, num culto da resposta, não foi?
Estão lá, Jesus pregando numa casa, a casa começa a ficar lotada. 4 amigos olham para o seu amigo paralítico e falam: olha, tem um homem aí que faz milagre. Vamos pegar o nosso amigo paralítico e vamos levar ele até o dono do milagre. Eles chegam lá, está muito cheio, eles não conseguem acessar Jesus. Eles têm uma ideia: vamos então arrancar fora um pedaço do telhado, vamos amarrar o nosso amigo em cordas e vamos descer ele até Jesus, porque Jesus é o dono do milagre. Quando aquele homem desce até Jesus, Jesus elogia a fé dos amigos. Olha a diferença aí, a Nina até falou disso no dia que ela pregou. Um paralítico não conseguiu entrar na água porque não tinha ninguém que o jogasse, ninguém que o empurrasse. O outro paralítico agora está no colo de Jesus, porque ele teve amigos que levaram ele até lá. Isso também nem está aqui na mensagem, mas isso também faz diferença no milagre. Tem milagre que nós não estamos vivendo na nossa vida, porque nós decidimos achar que a gente não precisa de ninguém, que sozinho a gente vai dar conta e que a gente não precisa da ajuda dos outros. Irmão, o evangelho é sobre a gente partir o pão. É sobre a gente dividir com quem está do nosso lado. É sobre a gente caminhar junto. Um não entra na água porque não tinha amigos. O outro está no colo de Jesus, porque os amigos resolveram pagar o preço. Está na hora da gente pagar o preço por alguém, amigo. A gente só está sentado aqui nessa cadeira porque alguém um dia pagou um preço pela gente. Em oração, em clamor, em jejum. Está na hora da gente devolver isso e começar a clamar por outras pessoas. Amém? Fecha esse parênteses aí, foi para alguém, irmão. Jesus recebe aquele homem no colo dele. E aí o que Jesus fala? Levanta e anda em nome de Jesus? Em nome de Jesus é ótimo. Levanta e anda, não. O que Jesus fala? Perdoados estão os teus. Sabe por quê? Porque é mais importante você ser curado e morar no céu, ser curado dos teus pecados, do que ser curado aqui na terra. Você sabe por que muitas vezes Jesus falava para quem ele curava, nem contar que tinha sido curado? Porque ele ainda não tinha se manifestado publicamente, ou porque ele ainda não queria que fosse perseguido. Ele dizia que não havia chegado ainda o tempo. 2, porque ele não queria ficar marcado como um curandeiro. Alguém que as pessoas procurassem só para realizar cura. Tanto que várias vezes ele curou as pessoas. Nem conta para ninguém que foi eu que te curei, não. Às vezes ele curava e depois ele desaparecia. Por quê? Porque é óbvio que Jesus está atento às nossas necessidades. É óbvio que nós, como filhos amados, podemos chegar no colo do nosso Pai, aos pés do nosso Pai e clamar por cura, clamar por milagre. E nós vamos fazer isso agora, quando a gente acabar aqui. Mas existe um milagre que Jesus quer fazer, que é na nossa alma, quer dividir a nossa eternidade. O que Jesus está falando para aquele paralítico, quando ele desce, ele fala: perdoados estão os teus pecados. Ele está falando: vou fazer primeiro aquilo que é mais importante. Depois o povo fica lá cochichando e ele fala: para que vocês saibam que Jesus está aqui, que o dono do milagre está aqui, ser curado. Eu ia falar em nome de Jesus de novo. Ser curado. E aquele homem também é curado. Então, o paralítico aqui de João 5 é curado. Mas Jesus está falando para ele: existe uma cura que você precisa viver no seu coração. Existe algo que você precisa cuidar, que é da tua vida com Deus, da tua intimidade com o Senhor. Não adianta sermos curados aqui na terra e não sermos curados no céu. Não adianta recebermos um milagre e as bênçãos terrenas e passarmos toda a nossa eternidade longe de Jesus. Por isso, nós vamos orar hoje por cura, nós vamos orar hoje por milagres. Mas eu queria que você entendesse que a maior cura que nós precisamos é o perdão dos nossos pecados e morar com Jesus toda a nossa eternidade. Eu vou te contar um último testemunho e nós vamos orar. Certa vez eu ainda era de uma outra igreja e eu dirigia um culto todo sábado, um culto dos jovens e adolescentes lá na minha igreja. E aí certa vez entrou lá a gente chamava de diaconisa, Hoje aqui a gente chamaria aqui dos servos, da recepção. E aí entrou a diaconisa lá e falou assim: Wallace, tem uma irmã muito enferma, já idosa, e ela é minha vizinha, e ela pediu que o pastor fosse lá na casa dela orar. Irmão, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, falei: irmã, o pastor não está aí hoje não, só tem eu, serve. Irmão, ela olhou de baixo para cima para mim,
meio desanimada. Se eu já sou magro hoje, tu imagina eu magro com 20 anos. Ela olhou para mim e falou assim: serve. Eu agarrei um outro no meu braço, falei: vamos lá comigo. Peguei o carro, fomos na casa da senhora. Irmão, nós entramos na casa, eu já estava aflito, nervoso, que não era o pastor, era só um líder de jovens. Tinha que orar por alguém que estava enfermo, já com uma idade avançada. Falei: meu Deus, o que eu vou orar? Irmão, quando eu entrei na casa da senhora, estava a família dela inteira ainda reunida em volta dela. Falei: Jesus do céu, o que eu faço na minha vida agora? Comecei a clamar ao Senhor naquela hora, a perguntar o que o Senhor queria. E eu falei: Jesus, eu vou orar por cura, vou orar para essa mulher ficar boa. Mas eu sinto que eu preciso orar para ela ir morar no céu também. E eu senti que aquilo muito presente no meu coração. Eu orei, pedi que o Senhor curasse ela, que o Senhor fizesse um milagre. Mas depois eu falei com ela: minha irmã, nem era minha irmã, ela não era da igreja. Falei: olha, você já ouviu falar de Jesus? Tal. Preguei rapidinho um evangelho ali com ela. Orei com ela, orei para que ela fosse morar no céu, para que os pecados dela fossem perdoados. Fui embora, irmão. Fui embora, falei: meu Deus, o que eu fiz da minha vida hoje? Jesus. Fui embora. Aí passou uma semana, a irmã veio me procurar. Ela falou: poxa, Wallace, muito obrigado, aquele dia que você foi lá na casa da minha vizinha, poxa, foi muito importante, a família ficou muito feliz que você foi lá. Aí eu já estava esperando, né? Eu falei: caramba, o milagre aconteceu, agora o povo vai contar a notícia de que ela foi curada. Poxa, a irmã faleceu, o enterro dela foi ontem, tal, não sei o que. Eu falei: meu Deus, e agora, irmão, agora que eu vou acabar com a minha fé mesmo. Fui lá, orei, não aconteceu nada. Mas eu senti naquele momento muito claro. Depois aquela mesma irmã me confirmou o que eu estava pensando. Eu senti muito claro que eu não tinha ido naquele lugar só para clamar por um milagre físico, mas eu tinha ido ali como uma oportunidade de falar Jesus para aquela mulher. E eu creio que quando eu chegar lá no céu, eu vou encontrar com ela, eu vou falar: eu era aquele jovem magrinho que preguei para você um dia. Sabe o que eu quero te falar aqui nessa noite hoje? É que Jesus pode te curar. E nós vamos clamar por cura agora mais uma vez. Mas eu queria que você entendesse que há uma obra que Jesus quer fazer no teu coração, que vai muito além de uma cura terrena, que vai muito além de um milagre que Jesus pode fazer na tua vida aqui. O maior milagre que Jesus pode fazer na tua vida, na vida de quem você ama, é salvar essa pessoa e fazer dela um filho amado de Deus por toda a eternidade. Por isso eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.